Reconheça que sem Deus você nada é e nada pode fazer. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Aí Jesus, cara, eu acho muito massa Jesus, é uma coisa muito massa, não adianta. Jesus, ele é um cara assim, gente. Jesus é muito top. Aí ele chega e fala assim: felizes são vocês, né? Felizes são vocês, os espiritualmente pobres. Aí a pergunta é: por que Jesus disse que felizes são os pobres de espírito? Ele está celebrando a pobreza? Será que ele está falando o seguinte? Daí o cara que não tem dinheiro, ele fica consolado. Agora entendi. Jesus está me falando o seguinte: felizes os pobres que não têm dinheiro, que são miseráveis. Realmente Jesus era pobre, sim. Jesus, ele amava os pobres e odiava os ricos, isso. Jesus, ele odeia os ricos e só ama os pobres. Muitos pegam isso aqui e já fazem uma ideologia política. Realmente Jesus é mendigão. Ele está falando: felizes são vocês que não têm o que comer, felizes são vocês que não têm roupa, felizes são vocês que sabem que não tem conta para pagar e está na SPC. É vocês. Então, feliz, é isso que está falando, gente? Você crê que é isso que está falando? Se você, essas perguntas alegóricas já mostram do teu intelecto que não pode ser isso. Jesus, queridos, ele está falando o seguinte, você vai entender agora. Quando ele fala felizes são os espiritualmente pobres, é necessário você lembrar que o ser humano é composto de 3 áreas. A primeira área é a área física. A nossa área física é onde nós sentimos dor, sentimos fome, sentimos sede, prazer, enfim, física. Por isso Jesus falou o seguinte: nem só de pão viverá o homem. Área física, precisamos do físico, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a parte física todos nós temos. A segunda área é a área emocional, que eu já tratei aqui. É onde nós sentimos tristeza, é a alma emocional, alma, aonde sentimos alegria, aonde sentimos raiva, aonde sentimos ira. A parte emocional é a parte dos sentimentos. Aí vem a parte espiritual. Você não tem dentro dele tem o espírito do homem. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que dentro de nós há o espírito do homem, que é a região aonde o ser humano decide quem será o seu Deus, quem comandará a vida dele. Então, Deus criou o ser humano com o sopro da vida, com um sopro do Espírito, para que dentro desse Espírito, o próprio Deus entrasse e tivesse comunhão com esse homem. Por isso, o vazio espiritual que há em nosso coração é do tamanho do próprio Deus, porque Deus criou esse vazio para que Ele fizesse morada e então satisfazesse o homem. Só que muitos não entendendo isso, eles querem botar o que? Eles botam o dinheiro em primeiro lugar, eles botam a família em primeiro lugar, eles botam a esposa em primeiro lugar, eles botam alguma coisa em primeiro lugar e nunca são saciados. E aí, queridos, é incrível como que Jesus é maravilhoso. Então ele fala o seguinte: felizes são os pobres de espírito. Por que pobres? Queridos, nós vivemos num mundo hoje que a lei da meritocracia, ela está atuando cada vez mais. O que é meritocracia? Faz isso que eu te dou, isso. Filho, se você tirar 10 na prova, tu uma bicicleta. Ou seja, para me alcançar a bicicleta, eu tiro um 10. Vivemos num sistema que para mim comprar algo eu tenho que dar um dinheiro, eu tenho que passar um cartão. Não é de graça, não é assim. Alguém já foi no mercado e pegou algo assim, pegou, botou no cesto e saiu? Tu é ladrão se tu fez isso. Não pode! Se tu fez isso, infelizmente tem que dizer, botou no cesto. Bom, tem um vídeo que está falando aí que o cara fez isso, daí acabaram. Mas gente, mas se tu faz isso, tu é ladrão. Você não vai na conta de pau e vai lá, bota tudo e vaza.
meu. Pronto, quanto que é? Então nós temos na nossa cabeça que tudo tem um preço. E infelizmente isso tem barrado muitos seres humanos de receber o amor de Deus. Eles acham que para eles receberem a presença de Deus, eles têm que fazer boas obras. Eles acham que para serem salvos por Deus, eles têm que ser íntegros, ter caráter. Eles acham que para alcançar o favor, o amor, a presença espiritual, tem que ter algum tipo de generosidade, ajudar os pobres, pagar comida para as pessoas. Eu tenho que fazer alguma coisa para que Jesus venha até mim. Deve ter um preço, eu vou pagar meu preço para que eu seja salvo. E aí Jesus, ele fala: queridos, nada pode pagar a salvação. Nada pode comprar a presença de Deus. Você pode fazer a obra que você quiser, você nunca vai conseguir alcançar a salvação em Cristo. Você pode se ferir, você pode se martirizar, você pode gritar bem alto, tentando trocar algo por Jesus, não vai conseguir. Porque o preço a ser pago para que Deus entre em nosso espírito e faça morada é um preço que, primeira coisa, ninguém poderia pagar, ninguém que está aqui poderia pagar. Se fosse possível você comprar a salvação, se fosse possível você dar um dinheiro para Deus Pai para receber Cristo, Jesus não precisaria ter vindo. Porque se você tivesse dinheiro para comprar a salvação, não necessitaria Jesus ter vindo. Porque era fácil, vamos trabalhar, vamos indo aí, quando nós chegar em tal valor, a gente paga a salvação. Não. Se as tuas obras fossem tão lindas para Deus, que fosse o suficiente para comprar a salvação, não precisaria Cristo ter vindo. A Bíblia fala que para Deus, as nossas obras de amor não passam de trapos de imundícia. Para Deus, queridos, nada que você fazer pode comprar a presença dele para você. Nada. Por isso que Jesus pagou esse preço por nós. Ele foi até a cruz, morreu por nós, sofreu por nós, porque sobre ele estava o preço que nós não tínhamos dinheiro para pagar, nós não tínhamos como pagar, mas ele foi lá, pagou, e aí ele ressuscitou e abriu o véu, e o caminho se abriu para chegar até o Pai. Mas o que quer dizer pobre espiritual então, pastor? É eu reconhecer que eu não tenho um tostão para receber a presença de Deus. Ser pobre de espírito é eu dizer: Deus, eu não mereço a tua salvação, eu não tenho como comprar a tua salvação, eu não tenho o que fazer para atrair a tua presença, nada eu posso fazer, eu sou pobre, eu sou um mendigo, eu sou um maltrapilho, eu não tenho nada, nada. E aqui, presta atenção, se inclui todos os seres humanos. Pode ser um mendigo debaixo da ponte, ele é pobre de espírito se não tem Cristo. Pode ser um cara da classe média, ele é pobre de espírito. Pode ser um milionário, pobre de espírito. Não importa a classe social, não importa ser milionário, não importa ser pobre, ser mendigo, não importa. Todos nós, espiritualmente, não temos a mínima chance de ser salvos pelas nossas próprias obras ou tentar comprar a salvação em Cristo. Ninguém pode. Ninguém. Só que Jesus, ele é maravilhoso. Ele fala o seguinte: ele não fala felizes as pessoas espiritualmente pobres, ele fala felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Felizes as pessoas, não quer dizer que sabem,
é aquela que reconhece isso. Feliz a pessoa que diz: olha, realmente eu sem Deus não sou nada. Realmente sem Deus eu não consigo. Realmente eu sem Deus eu não posso ir para frente. Eu sem Deus eu não posso ter salvação. Realmente eu preciso de Deus.